Se você é um crente bocão, você perde a oportunidade pela sua boca, você fala. Você perde a bênção porque você diz que é cristão, mas está dando testemunho como uma pessoa que não conhece as palavras do Mestre Jesus. Jesus está dizendo: não queira aparecer, seja discreto. Se você diz que é crente de verdade, então seja o quê? Discreto. Precisa você estar falando não. Vigie a boca dos teus lábios, não é isso que Salomão diz? Vigie a boca dos seus, guarde a sua língua. Porque isso talvez seja uma das coisas que está atrapalhando você avançar. É Jesus que está ensinando que a gente tem que ter a humildade, a discrição de não perder a nossa bênção. Gente, ser discreto é uma bênção, não é verdade? Lucas capítulo 14, versículo 7 diz o seguinte: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento ou uma festa, não ocupe, escute isso, não ocupe o lugar de honra. Pois pode ser que tenham sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois, virá e lhe dirá: dê o lugar a este, ou dá licença por favor, dê lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será o quê? Honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será o quê? Humilhado. E o que se humilha será o quê? Será exaltado. Diga comigo: Senhor Jesus, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Coloca luz no meu entendimento para que eu possa compreender a tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Diga amém. Amém. Pessoal, só não aprende quem não quer. O que Jesus está ensinando aqui? Está ensinando aqui sobre discrição. Jesus está ensinando aqui sobre ser reservado. Eu sei que você pegou aí sempre a gente pega mais o último versículo, né? Porque aquele que for humilhado será exaltado, e aquele que se exalta será. Eu sei que essa parte aí está na sua mente, você jamais vai esquecer isso. Mas antes disso, nós precisamos entender o que Jesus está nos ensinando sobre discrição, sobre não ocupar os primeiros lugares. Será isso mesmo que Jesus está dizendo? Por que Jesus está dizendo: ei, quando você for convidado para uma festa, não ocupe os primeiros lugares, porque pode ser que o dono da festa chegue até você. Já pensou a vergonha? O dono da festa chegar e dizer assim: oi, você pode dar licença? Porque esse lugar aqui é de outro.
E aí vai colocar você aonde? Lá atrás. Que chato, hein? Aí você vai ter que levantar. Você vai ter que levantar e vai ter que dar lugar, porque o dono da festa está dizendo: quem vai sentar aqui é o fulano de tal. E aí, eu lendo ontem essa palavra, eu disse: isso aqui tem muita coisa para nos ensinar. O Espírito Santo sempre revela a palavra no meu coração assim. De repente, o Senhor diz: quantas vezes você foi humilhado porque você não teve discrição? O Senhor pegou e disse assim: quantas vezes você perdeu muitas oportunidades e coisas boas na sua vida porque você quis aparecer? Eita! E o Senhor diz que quem se exalta, quem quer aparecer, o que acontece com ele, gente? Será humilhado. Então o que nós estamos aprendendo hoje aqui? É melhor você ser surpreendido pela honra do que você ser surpreendido pela vergonha. Não é verdade? Você sentou lá atrás, e aí o dono da festa, ele vai passear entre os convidados e vai dizer: oh não, você não vai sentar aí, levante-se, vou colocar você lá na frente, porque você é o meu convidado de honra. Essa impressão ficou melhor, sim ou não? Opa! Então é melhor você ser surpreendido pela honra do que você ser surpreendido pela vergonha. É muito ruim ser envergonhado. E quantas pessoas que se dizem cristãs têm o ensinamento do mestre, porque Jesus ia a muitas festas. Jesus foi convidado a várias festas de casamento, mas ele sempre mantinha o que, gente? Vamos lá, pessoal, mantinha o que? A discrição. Sempre reservado, sempre na dele. Isso é bom. Então Jesus está ensinando aos discípulos, está dando uma aula para eles: olha, vocês são meus discípulos, vocês não podem ser, digamos assim, mal educados, vocês têm que aprender a dar bom testemunho. Uma pessoa tem que aparecer, é a glória de Deus na nossa vida, amém, pessoal? A glória de Deus vai aparecer, só que não sou eu quem vou fazer alardes para isso. A glória de Deus vai me pegar, a glória de Deus vai pegar você. Por que a glória de Deus vai pegar você? Porque você soube reconhecer o seu lugar. Você soube, como servo de Deus, falar o quê? Menos. Dizem que o peixe morre. Vamos lá, gente, nunca ouviu falar não esse ditado? O peixe morre, falou demais. Crente não pode ser falador. Já reparou que uma pessoa que é falador, ela sempre será meio que desprezada, será sempre, pelo menos eu penso assim, a pessoa que fala muito, que quer dar opinião sobre tudo. Ô bispo, mas a boca foi feita para falar. Sim, mas no momento certo. Lembrei do outro: a boca foi feita para comer. A boca foi feita para falar, mas falar no momento. E tem muita gente que está perdendo chance de ficar calado. Não é verdade? Jesus está dando uma aula de como ser discreto, de como você se comportar. Vou sentar aqui atrás. Vou preferir que eu não seja notado. Olha isso. Eu vou entrar na festa, vou sentar lá atrás. Não precisa eu ser notado. Aqui atrás eu estou vendo, ouvindo, participando. O que você está fazendo? Você está sendo discreto, você está sendo uma pessoa humilde, não é verdade? Uma hora, aquele vulcão da luz, né, vai bater em você. Alguém vai, ele está ali, você está ali.
você será lembrado e será convidado ao lugar de honra. Então, pessoal, Jesus aqui está nos ensinando: não faça a questão de aparecer, não seja essa pessoa. Hoje, infelizmente, pessoal, eu digo infelizmente porque por essa razão, por esse motivo, nós temos hoje as redes sociais. As redes sociais, para quem sabe usar ela, legal. Mas por um outro lado, é triste. Não é verdade? É triste, porque tudo a pessoa quer colocar lá. Estou triste, estou feliz, casei, estou de namorado novo, comprei um carro, comprei um apartamento. Aí mostra lá. Para que isso? Jesus está ensinando aqui o quê? Não faça questão de aparecer. Mas também você não pode ser tímido. Você tem que ser discreto, não tímido. Você tem que ser reservado e não tímido. A timidez não agrada a Deus. Então fale com todas as pessoas, demonstre a sua alegria, mas com discrição. Amém? Não precisa você contar a sua vida para todo mundo. Eu tenho aqui, olha, existem 4 coisas para nunca você falar para ninguém. Se quiser anotar, anote aí. Tem 4 coisas que nunca você pode falar para seu ninguém. Primeiro, nunca conte para ninguém quanto você ganha. Primeiro ponto. Nunca fale, nunca revele para ninguém quanto é o seu salário, quanto é que você vai falar para quê? Se você fala para as pessoas quanto você ganha, qual é a impressão que você está dando? Que você é o bichão. E aí amanhã ou depois você vai ter que ficar dando. Com o que você gastou esse dinheiro? Eu fiz isso e fiz aquilo. Para com isso, irmão. Seja o quê? Reservado, discreto. Se Deus te deu esse salário, louvado seja Deus. Mas não precisa você fazer reportagem da sua vida com o que você tem. Eu sei que o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas Jesus está dizendo, não precisa aparecer. Amém, pessoal? Alguém precisa saber? Ninguém precisa saber quanto é que você ganha. O segundo, nunca conte para ninguém o seu sonho. Você tem um sonho? Conte para quem pode realizar. Quem é? Conte para Deus. Conte para Deus os seus sonhos. Não conte, tem gente que conta para o vizinho, conta para o colega de trabalho, conta para o colega da faculdade. Sai contando o seu sonho para todo. Para que você vai fazer isso? Ô bispo, por que eu não posso? Não, você pode fazer isso. Mas aí amanhã ou depois você mudou de sonho. Você disse, não, eu não quero mais isso, agora meu sonho é outra coisa. Aí você lutou por outra coisa. Aí o fulano que você contou, que não tem o que fazer, vai dizer, mas menino, mas tu não queria era outra coisa? Aí já está o saco de gato, meu irmão. Não conte o seu sonho para ninguém. Eu tenho um sonho de conquistar, amém. Então conte para Deus todo dia na oração, amém? O Senhor vai me dar condição, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai abrir meus caminhos, o Senhor vai tirar as pedras que estão me atrapalhando a realizar esse sonho. Conte para Deus, só para Deus, não conte para ninguém. Conte para alguém que está do seu lado. O sonho, penso que deve ser contado para alguém que está na sua mesma fé ou no seu mesmo barco, amém, gente? Apenas para as pessoas que você ama, que estão com você na mesma fé. Mas não colocar no jornal o qual é o seu sonho. Para com isso. O terceiro, não conte o seu próximo passo. Qual é o seu próximo passo? Não conte. Não conte. Você conta o seu próximo passo, você já disse para o inimigo. Olha, o inimigo, pessoal, o inimigo, ele observa tudo. Uma coisa que o inimigo nunca vai conseguir é conhecer os nossos. Nunca que o inimigo vai conseguir adivinhar
quais são os nossos pensamentos. Mas quando é que entrou água no seu sonho? Quando é que deu tudo errado no seu próximo passo? Porque você falou. Você falou. Olha as estratégias do técnico, né, de futebol. Ele não fala quem é que vai ser o atacante, quem é que vai estar na zaga. Ele fica escondendo o jogo ali, não é verdade? Ele não conta para o seu adversário não ter a esperteza de colocar alguém para dizer: esse alguém aqui vai parar ele. Não conte o seu próximo passo. Não conte. Porque, o bispo, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Muita coisa. Se você é um crente bocão, você perde a oportunidade pela sua boca. Você fala. Você perde a bênção porque você diz que é cristão, mas está dando testemunho como uma pessoa que não conhece as palavras do Mestre Jesus. Jesus está dizendo: não queira aparecer, seja discreto. Se você diz que é crente de verdade, então seja o quê? Discreto. Precisa você estar falando não. Vigie a boca dos teus lábios, não é isso que Salomão diz? Vigie a boca dos seus, guarde a sua língua. Porque isso talvez seja uma das coisas que está atrapalhando você avançar. Não está dizendo para vocês colocar cadeados na boca e não dar nem bom dia para ninguém. Não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso. Procura entender a palavra de Deus. A quarta coisa que você não deve falar para ninguém é sobre os seus relacionamentos. Precisa alguém saber? Precisa alguém saber como é o seu relacionamento? Você contar para sua vizinha como é o seu marido? Você contar para o seu amigo como é a sua esposa? Pelo amor de Deus. Ou então, olha a desgraça. Muitas das vezes a filha conta tudo para a mãe. Relacionamento tem que ser intimidade. É você e seu marido. Amém? Alguém precisa saber? Mas tem muita gente. E aí entra o quê? O inimigo encontrou uma brecha e ele diz: eu vou acabar com esse casamento agora. É ou não é? Eu vou acabar com essa família agora. Porque tem muita gente que quer colocar no jornal tudo que acontece dentro de casa. O que acontece dentro da sua casa é respeito a apenas você, seus filhos, seu marido, sua esposa. E ninguém mais. Ninguém mais. Quem está me entendendo, pessoal? Se você disser assim: poxa, eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso dentro de uma igreja. É Jesus que está ensinando que a gente tem que ter a humildade, a discrição de não perder a nossa bênção. Gente, ser discreto é uma bênção. Não é verdade? É uma bênção você ser discreto. É uma bênção. Você não tem que dar com a língua nos dentes. Fecha essa matraca, está perdendo a tua bênção. Tiver de falar, fale na hora certa, porque vai chegar a hora certa, e na hora certa você fala. Amém, gente? Então qual é a lição disso? Tenha para você uma regra. Coloque uma regra na sua vida, se é que você considera isso importante. Fale pouco de você, primeiro. Segundo, não fale nada dos outros. E o terceiro, fale tudo sobre Jesus. Amém? Sentou com alguém? Não precisa você falar nada de você. Se tiver de falar, fale sem detalhes, fale o mínimo, fale menos de você. Dos outros, acerca dos outros, absolutamente nada. Você não tem nada a ver com isso, mesmo que o outro tocou no assunto. Você não tem nada a ver com isso. Então deixa ele falando sozinho, você não compartilha. Qual é o terceiro? Fale tudo sobre Jesus. Diga que Jesus é bom, diga que Jesus é maravilhoso, diga que Jesus perdoa, diga que Jesus transforma. Fale de Jesus sobre tudo. Não vai faltar assunto, não é verdade?
Sobre Jesus nunca vai faltar assunto. Diga glória a Deus. Se você quiser, coloque isso na sua regra de vida, tá bom? Então, é isso exatamente que Jesus está ensinando. Está ensinando que há uma sabedoria no silêncio. Há uma sabedoria na discrição. Há uma sabedoria em a pessoa ser reservada. Gente, há momentos que a gente, inclusive a gente traz até o próprio exemplo de Jesus. Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Haviam 3 que eram mais chegados, sim ou não? Jesus tinha 12, só que havia 3 que eram mais chegados. Mas no pior momento da vida de Jesus, ele preferiu ficar sozinho. No jardim do Getsêmani, estou falando de Jesus, estou pregando sobre ele. No jardim de Getsêmani, o pior momento de Jesus, estava lá os 3, Pedro, Tiago e João. Estavam ali para orar. Jesus disse: olha, vamos orar aqui que o negócio está feio. Vamos buscar a força do Pai. E Jesus disse: fica aí só um instante, que eu vou ali me afastar um pouco. Esse se afastar um pouco, Jesus estava angustiado. Ele não falou nem para os 3 mais chegados. Quem está me entendendo, por favor? Já pensou se Jesus desse com a língua no dente? Olha pessoal, o negócio é o seguinte: o tempo fechou para o nosso lado, agora cada um vai para salve-se quem puder. Jesus falou isso? Não. Jesus não dramatizou o clima estava feio, mas Jesus se recolheu e disse: olha pessoal, vamos orar. Vem vocês 3 aqui comigo, vamos orar. Dá só um tempinho aqui, que eu vou ali. E nesse ali que Jesus foi, chorou lágrimas de sangue, suou que seus polos estouraram. Ele estava profundamente angustiado, com medo. Jesus estava com medo, como ser humano, e disse: Pai, se for possível, retira de mim esse cálice. Não foi assim que ele falou? Mas se é a tua vontade, que assim seja feito. Eu não vou fugir, eu não vou me dar por derrotado, eu vou até o fim. Jesus fez essa oração sozinho, sem que ninguém o quê? Ouvisse. O que Jesus está ensinando para você? Que haverá momentos na nossa vida, você pode contar, não com todas as pessoas. Ei, vira e mexe, a gente fica sabendo de pessoas que vivem se exibindo com o número de seguidores na rede social. Te ilude, seu besta. Aí eu tenho tantos inscritos no meu Instagram. E aí no momento mais difícil, quantos deles vão na sua casa? Vão te dar uma palavra? Abra teu olho, rapaz, você é teu amigo coisa nenhuma. Teu amigo é Jesus. Sim ou não, pessoal? Eu tenho tantos amigos no meu Facebook. Amigo nada, rapaz. Bota lá, pode até colocar lá o coraçãozinho da postagem que você fez, mas do outro lado está cortando você, porque você está mostrando tudo lá, contando a tua dor, dramatizando alguma coisa ruim que aconteceu com você. Pega leve, irmão. A vida é bruta, né? Não é verdade? A vida é bruta. Pega leve, testemunho de cristão. Estamos vendo o exemplo de Jesus, que fez silêncio no pior momento da sua dor. Foi orar sozinho. Não é que ele foi lamber as feridas, não é que ele foi engolir a sua dor, mas há momentos, e olha que eu já passei por alguns momentos, de você estar na dependência do Espírito Santo. Não adianta você contar para alguém. Eu já vivi um momento no meu ministério que só Deus na causa, e eu não vou falar porque não vem ao caso. Fala, bispo. Fala, não, falo não, isso é respeito a mim. Mas naquele momento que eu busquei ajuda
daquele que tinha, digamos, autoridade para resolver a tal situação, me ignorou. Me ignorou. E aí eu aprendi que naquele momento eu estava na dependência do Espírito. Então me reservei, me calei, fui para o meu canto da oração, fui contar tudo de joelhos. Para quem? Tudo de joelhos, fui lá contar para Deus. E foi ali onde eu tive forças. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse buscado estar na dependência do Espírito Santo e fosse trocar farpas e discussões vazias com homens, eu iria me sangrar mais ainda. Mas louvado seja Deus, que eu entendi: filho, você está na dependência do Espírito Santo. Vai orar. E a melhor coisa que você faz, lá no teu cantinho da oração, o Espírito Santo vai te dar força, você vai superar. Não importa, veja Jesus. Jesus superou. Foi difícil, foi terrível, mas ele foi orar sozinho. Ele estava na dependência do Espírito Santo. E ele disse: se o Senhor não passa esse cálice de mim, no entanto, é a tua vontade, pois eu vou encarar. Como assim vou encarar? Encarou porque o Espírito Santo estava com ele. Amém, pessoal? Encarou a cruz, a acusação fajutas dos homens, por causa que o Espírito Santo estava com ele. E você precisa entender isso. Eu sei que você pode contar com algumas pessoas para a oração ou te dar uma palavra, mas nem sempre essas pessoas estarão disponíveis naquele momento. Quem está me entendendo, gente? Eu sei que você tem o pastor, você tem o bispo, você tem algumas pessoas confidentes, mas nem sempre essas pessoas vão estar online para você. Mas haverá um, e existe um, que esse sempre responde. Amém, pessoal? Não é ruim quando você manda uma mensagem para alguém e alguém não responde? Mas existe um que sempre responde. Quem é? Ele sempre vai te responder. Glória a Deus. Jesus não criou dramas no seu sofrimento. Então aqui ele está nos ensinando que se é para a gente chamar atenção, chame a atenção de Jesus. Quer chamar atenção? Não alardes para ninguém, se vitimando para que alguém tenha dó de você, para que alguém tenha... Não fique buscando isso. Jesus está dizendo: olha, se você entrar no lugar, prefiro que você não seja notado. Foi convidado para lá, não precisa você ser notado. Sente lá atrás. O dono da festa vai passear e vai ver você. Não, você não pode sentar aqui, vamos comigo lá para frente. Então procure ter a alegria. É melhor esta alegria da honra do que ter a tristeza de alguém chegar para você e dizer assim: ei, esse lugar já tem dono. Eu não quero passar por essa vergonha. Você quer? Deus me livre. Então, minha gente, a nossa indiscrição atrapalha muito no trabalho. Você que está no ambiente de trabalho, antes de falar, pense. Você pode falar no seu trabalho, mas pense no que você vai. Seu chefe pode mandar você embora. Você pode perder chances de ser promovido por causa da sua boca. Alguém pode usar contra você aquilo que você disse e falou. Vai falar? Pense antes. Meça as palavras, porque você pode se complicar. Sim ou não? Sim, há pessoas que querem dar opinião sobre tudo. Meu irmão, quem manda lá no teu trabalho é o teu patrão. Se eu for colocar lá a sua opinião, só se ele pedir. Quem manda lá no seu trabalho é o seu chefe, é o seu patrão.
Você ficar dando opinião disso e daquilo, se eu fosse o fulano de tal, eu faria assim. Não, ele não pediu a sua opinião. E por conta dessas falações, você pode se complicar. Vão transferir você lá para não sei aonde. Vão transferir você lá para não sei aonde. E você diz, por que ele fez isso comigo? Aí comecei o desgraçado, Deus vai te pegar. Ei, rapaz, repara no que tu antes falou. Porque quem planta, colhe. Então, pessoal, para terminar, alguns aqui que estão aqui na igreja ou estão assistindo, podem até achar que esse assunto que eu estou falando aqui não é espiritual, mas eu vou provar para você que é muito mais espiritual do que você pensa. Tem uma caneta? Então veja, abre aí Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, versículo 19, diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Eu vou ler de novo. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é o quê? Sensato. Ou seja, pensou antes de falar. Isso é sensatez. Mas quando a pessoa fala pelos cotovelos, e mais do que a mulher da cobra, o pecado está ali. E não é eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo aqui é a palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus? Segunda referência, Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Eclesiastes 3, 7. Diz assim: há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo também de falar. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que vai chegar a hora de falar, mas enquanto não chega a hora de falar, esse já é o tempo de ficar calado. Fique calado, vai chegar a sua vez. E quando chegar a sua vez, chegou o tempo. Fale. E aí quando falar, fale com sensatez. Lembrando do último versículo que lemos, né? Agora vamos para o Evangelho. Lucas capítulo 6. Lucas 6, 45. Abre aí. Lucas 6, 45. Jesus diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, que está no seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Agora essa você conhece. Porque a sua boca fala do que está cheio. A boca fala do que está cheio do seu coração. E aí já é para a gente se aprofundar nesse versículo. Se Jesus está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio, então a gente tem que ir na profundidade entender isso. O que você anda pensando? Há pessoas que às vezes soltam coisas sem querer, não é? Ô gente, não tem pessoas que numa conversa informal, comum, às vezes soltam um negócio que ela mesma disse: vixe, não era para mim ter dito isso. Mas por que disse? Porque o seu coração está, ou seja, a pessoa está maquinando ou pensando, trabalhando, vivendo alguma situação que sem querer ela falou. Há momento de falar? Precisa falar? Sim, no momento certo. E quando for falar, seja sensato de falar coisa certa. Porque o coração fala do que a boca fala, do que o coração está cheio. Encha o seu coração da presença do Espírito Santo. Não encha seu coração de preocupações.
Encha seu coração com o Espírito Santo. Há problemas na nossa vida, há situações ruins que a gente tem que enfrentar. Busque, adore, louve, transforme esse momento em momento bom. Você está enchendo o seu coração, não está? Então tem um problema grande lá no seu trabalho. Encha o seu coração de virtudes, de coisas boas. Encha ele. Aquilo vai nascer dentro de você uma fonte de maravilhas. Isso vai corresponder nas suas ações e palavras, porque o seu coração está cheio dele. Glória a Deus, pessoal. Agora, o homem mau, do seu coração soa coisas males. Olha para uma outra pessoa e ela julga a pessoa olhando da cabeça aos pés. Diz: isso aí é sabe aquele personagem aqui das Garras da Patrulha, o Coxinha? Isso não vale nada. Já viu lá aquele boneco dizendo? Na tua frente você é uma autarquia, não é? Mas quando tu dá as costas, você é um carniça. Tu é um O coração está? Deus me livre. Para terminar, pessoal, Jesus disse: olha, não escolha os primeiros lugares. Jesus está dizendo: seja discreto, para que não chegue alguém e retire você do lugar aonde você escolheu estar. Isso é triste. Há muitas pessoas destruídas espiritualmente falando e emocionalmente falando, porque não aprenderam a discrição. Se destruíram espiritualmente e emocionalmente, porque não vigiaram a sua boca ou a sua língua. Agora, para terminar, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Aí eu vou orar. Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar, essa daqui é forte, hein? Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Glória a Deus, pessoal. A palavra está dizendo que mais vale você controlar o seu espírito do que você ter conquistado uma cidade. Por que ele está dizendo que é melhor controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade? Porque se você se exalta e se esnoba de ter ganhado a população aplausos ou fama, 3 meses depois ninguém vai falar de você. O rei do futebol morreu. Tem alguém aí falando dele? Tem alguém falando dele aí? Não, simplesmente está esquecido. Essa é a glória desse mundo. É uma glória que se acaba, ninguém fala mais. Mas a palavra está nos dizendo que vale mais o homem controlar o seu espírito. Espírito aqui seria o quê? Suas emoções. Controle seu espírito, controle as suas emoções. Emoções de alegria, controle, se alegre, mas não passe da conta. Tem gente que passa da conta, vai beber. Você pode fazer uma festa em comemoração sem se exceder. Controle o seu espírito. Quem aqui está me entendendo, por favor, pessoal? Você passou na faculdade, teu filho nasceu, netinho chegou, coisa maravilhosa. Vai fazer uma festa, faz a festa, mas controle o seu espírito sem que você se exceda. Minha filha, você está grávida. Ah, mãe, a gente se excedeu, a gente passou do limite. Está aí um bucho. Não é assim? Não é assim, pessoal? Se excedeu, falou que não devia, tomou uma atitude que não devia, bebeu e foi dirigir. Você pode festejar, meu irmão, mas controla o teu espírito, não passe dos limites, porque você pode
se decepcionar. Foi além da conta. A palavra está dizendo o quê? Controle o seu espírito. Está passando por um problema difícil, sua alma chora. Chore sozinho, chore para Deus. Não faça alardes para ninguém. Não conte a sua vida para ninguém, a menos que alguém tenha a capacidade espiritual de poder ajudar você, espiritualmente falando. Há quantas pessoas suas vidas se destruíram porque elas não tiveram a capacidade de se controlar. Há pessoas que quebram coisas no momento de fúria, é ou não é? Derruba as coisas, dá soco na parede. O outro deu um soco na parede que quebrou a mão. Aí ele já estava com um problema, agora está com... já estava com um problema, tome outro. Tem alguém que diz que tem que contar até 10, né? Fecha os olhos e conta até 10. Eu não sei se isso funciona, mas se funciona para controlar o espírito, então conte até 1000, meu irmão. Mas controle o seu controle o seu espírito, ou controle as suas emoções, como Jesus fez. Jesus controlou as suas emoções, controlou o seu espírito, em não fazer alardes no pior momento da vida dele. Pior momento da vida dele, ele foi estar na dependência do Espírito, foi quando ele teve forças para encarar a cruz, e venceu. Venceu ou não venceu? E venceu. Diga, eu vou vencer também, em nome de Jesus. Então, quer falar alguma coisa? Não é para ficar mudo. Fale declarando a sua vitória. Fale dizendo, Deus é bom. Quer falar alguma coisa? Então abra a sua boca e diga que Deus é maravilhoso, porque Ele é de fato. Quem crê nessa palavra, diga eu. Glorifica Jesus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.